Filha, que alegria poder estar aqui no dia da Gospa, nesse Dias Domini, o dia do Senhor. E nós queremos mergulhar nessa figura paternal de São José. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, no versículo 33. Capítulo 2, versículo 33. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. E quem não trouxe as Sagradas Escrituras, grite socorro. Misericórdia. Amém. Enquanto vocês vão encontrando aí, eu vou rezando. Persínio cruces de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celi sanctificetur nomen tuum, advene regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et mitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ni nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós, nessa manhã, dos seguintes termos: seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele diziam. Palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir poderosamente. Amados filhos da igreja, nessa passagem do Evangelho de Lucas, fica claro quando a palavra seu pai e sua mãe estavam admirados. Seu pai. José, ele tem uma paternidade espiritual. Ele é o pai adotivo, apesar que as Sagradas Escrituras não usa esse termo chamado pai adotivo, porque às vezes dá até uma conotação de algo como que frio. Não, São José, ele é verdadeiramente o pai de Jesus Cristo. O pai não biológico, mas o pai espiritual, o pai do coração. Uma vez eu fui numa casa de um casal e eles tinham filhos adotivos. E a mãe e o pai falavam que eles eram filho do coração. Vocês são filho do meu coração. E é isso justamente que Jesus Cristo, ele é filho do coração de São José. O coração é citado dentro das Sagradas Escrituras mais de 800 vezes. E São José é esse pai guardião. Os santos padres da igreja vai colocar
que São José é a sombra física de Deus Pai na terra. Hoje, nós perdemos a referência de pai. O padre Rufus, que era o grande padre exorcista, que muitas vezes veio no Brasil, ele falava que o Brasil tinha como que uma carência de pai. Ele percebia no mundo espiritual essa realidade paterna, porque o pai, ele traz a segurança. São José era um homem que traz a firmeza. Essa imagem de São José que está ali segurando o lírio, percebam a firmeza no braço, na segurança de São José. É um homem firme, é um homem que tem firmeza, é um homem que tem propósito com Deus. Ele é o guardião, vai falar São Jerônimo, ele é o guardião da Sagrada Família. É ele que vai trazer a proteção, é ele quem vai trazer o sustento, mas é ele também que vai ensinar, porque Jesus Cristo, ele está aprendendo como ser humano. Ele foi 100% Deus e 100% homem, com exceção do pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ele foi 100% Deus? Sim. 100% homem? Sim. E sendo 100% homem, ele passa por todas as realidades e ele vai crescendo em sabedoria, graça e estatura. São essas três características que a palavra de Deus vai colocar a respeito do crescimento de Jesus Cristo. Ele crescia em sabedoria, ou seja, ele ia tendo um progresso intelectual, como ser humano, como pessoa, como criança. E a primeira palavra que sai da boca de uma criança é o nome do pai e da mãe. Pai, mãe, papai, mamãe. Porque está inato na nossa natureza essa realidade. A pessoa, quando ela não foi criada com um pai, ou que não foi criada com uma mãe, existe uma ferida, uma marca, uma falta, uma carência. A palavra carência significa falta de algo. Então está faltando algo, está faltando a figura paterna ou a figura materna, e que às vezes causa consequência. Às vezes a pessoa que não teve a figura do pai, então às vezes ela vai querer colocar a figura do pai em outras realidades. Às vezes ela vai jogar a figura do pai no relacionamento, no namoro, e vai confundir os sentimentos. Uma realidade é o pai, outra realidade é o namoro, outra realidade é a do esposo. São coisas que precisam ser distintas. E nós percebemos na nação brasileira como a figura do pai tem sido ferida. Quantas famílias, quantos filhos que estão sendo criados sem essa figura paterna. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos estar sobre a custódia de São José, porque São José, ele vai ensinar a paternidade espiritual. Você talvez que não teve o seu pai, talvez você que não teve essa figura, São José vem para ser o seu pai também espiritual. Claro, não vai substituí-lo, o seu pai biológico, físico,
nada vai poder substituí-lo. Deus vai poder te amar como pai, e mesmo talvez que o seu pai não te ame, ou sua mãe não te ame, as Sagradas Escrituras falam que Deus te ama. A Sagrada Escritura vai falar para nós, lá em Isaías capítulo 49, versículo 15, que o seu nome está gravado na palma da mão do Senhor. Você é um eleito de Deus, uma eleita de Deus, e Deus, Ele quer te amar, Ele quer derramar a graça sobre a tua vida e suprir a tua carência, aquilo que falta dentro do teu coração, aquilo que falta dentro da tua alma. Esse vazio existencial é preenchido por essa figura paterna que São José foi para Jesus Cristo. Essa figura de pai, esse cuidado, o homem que trabalha, o homem que traz o sustento para a casa. Jesus, ele herda a profissão do pai, o ser carpinteiro, o trabalhar com madeira. Ele vai pegando a característica, quando nós olhamos para Jesus Cristo, então se traz uma característica de São José. Quando nós olhamos na Sagrada Escritura, fala que os discípulos, 3 anos que andaram com Jesus, eles começaram a pegar o jeito de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era como o mestre, o pai espiritual da comunidade apostólica. Então eles falavam do mesmo jeito de Jesus Cristo, eles tinham ali a forma, o jeito de ser. Jesus Cristo se tornou o espelho para eles, o mestre espiritual. Tanto é que quando Pedro está ali, naquela fogueira, e Jesus Cristo está sendo ali julgado, Pedro então é reconhecido por uma pessoa e diz: você fala como eles, você age como eles. Uma serva reconhece que Pedro pertence àquele grupo, o grupo de Jesus Cristo, pela sua característica de ser. Você já viu uma família? Quando você observa uma família, os irmãos falam do jeito semelhante, eles têm jeito semelhante, eles têm forma semelhante dentro da casa, do oikos, da casa. Então, Jesus Cristo, Ele pegou todas essas características também com o seu Pai, a firmeza, a postura, a sabedoria. Ele foi aprendendo com o seu pai na carpintaria, ele foi aprendendo a ser um homem do trabalho, ele foi aprendendo a ser um homem com firmeza, ele aprendeu a rezar com São José, que era um judeu piedoso, que era um homem da sabedoria, que era um homem que ensinava a Torá, as Sagradas Escrituras, que ensinou Jesus Cristo a ler, que ensinou Jesus Cristo a conhecer os textos das Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura está mostrando agora Jesus aos 12 anos indo para o templo em Jerusalém, porque era a prática da família de Nazaré ir ao templo de Jerusalém ao menos 3 vezes ao ano, porque era uma casa piedosa, uma casa que tem firmeza. Nós precisamos aprender na figura de São José a paternidade. Nós precisamos aprender com São José essa figura paterna. Nós que somos religiosos, nós que vivemos inteiramente para Deus, nós temos uma paternidade. Nós não somos estéreos, apesar de sermos castos, apesar de sermos celibatários, de viver inteiramente para Deus,
nós temos filhos e filhos espirituais, porque a virgindade, a castidade, o celibato, ele não é estéril, muito pelo contrário, ele é fecundo, ele gera para a igreja, gera filhos, gera homens e mulheres de Deus, e eu tenho certeza que nesta manhã você será atingido pelo Pai misericordioso, que está derramando a graça sobre a tua vida, sobre a tua história. A paternidade, aonde nós vamos aprendendo a misericórdia, o amor. A Sagrada Escritura no Antigo Testamento, ela não mostra a característica de um pai. No judaísmo não se via a figura de Deus como um pai. Essa realidade é mostrada principalmente com Jesus Cristo. Jesus Cristo que vai mostrar essa realidade de pai, que Deus é pai. No próprio Pai Nosso, rezai assim lá em Mateus capítulo 6, no versículo 9, Pai nosso que estais no céu. Então ele vai ensinando a chamar Deus de Pai, porque o Pai revela o Filho, e o Filho revela o Pai. E essa realidade muito intrínseca, forte, firme, dentro das Sagradas Escrituras, quando Filipe pede para mostrar o rosto do Pai, para mostrar o Pai em João capítulo 14, versículo 8, ele fala para Jesus Cristo, mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo, Filipe, há quanto tempo estou convosco que não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai, porque o Pai permanece em mim e eu nele. Olhar para o rosto de Jesus Cristo é olhar para o rosto do Pai, a figura do Pai. A Sagrada Escritura diz assim, lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal modo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 1 São João capítulo 3, versículo 1, considerai com que amor nos amou o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Você é chamado filho de Deus porque você tem um Pai. Você tem um Pai que nos amou profundamente ao ponto de dar o seu Filho, e o seu único Filho, e entregar. E quando nós olhamos para a figura de São José, ele representa Deus Pai na terra. Olha a importância da paternidade de São José. Ele representa Deus Pai na terra, é a figura de Deus Pai, e é a figura daquele que entrega o Filho. Porque se Abraão, lá em Gênesis 22, ele subiu o Monte Moriá para sacrificar o seu filho em um ato de fé, um ato de provação, o seu único filho, e ele estava disposto a sacrificar Isaac, Abraão. Assim também São José, ele entrega o seu filho, porque ele sabia que Jesus Cristo ia morrer para nos salvar. A todo momento, como a Virgem Maria sabia,
que Jesus Cristo era o Salvador e teve todo um propósito, um desígnio de Deus para salvar a humanidade e passaria pela Passio Domini, pela paixão do Senhor. Assim também São José sabia, e a todo momento São José está como Abraão também, entregando o seu filho também para o sacrifício. É a entrega do pai que sacrifica pelo seu filho, que sacrifica pela sua casa, que sacrifica pela sua família. Nós precisamos nessa época, nesses tempos, de homens e mulheres do sacrifício, da renúncia. Você quer salvar a tua casa? Você quer salvar a tua família? Você quer restaurar todo o seu lar? Você precisa aprender a palavra sacrifício. Essa palavra precisa estar na tua vida. São José, quando ele vai no templo e ele vai oferecer ali aquelas rolinhas no templo como sacrifício, ele e a Virgem Maria, e quando vai oferecer aquele sacrifício no templo, aquele sacrifício dos animais representa o sacrifício do seu coração, o homem do sacrifício. A nossa vida deve ser um sacrifício de louvor, vai falar São Paulo, Romanos capítulo 12, no versículo 1, oferecei os vossos corpos em sacrifício de louvor a Deus. Precisamos aprender a ofertar, a sacrificar, a renunciar, para salvar a nossa casa. Não será a casa salva sem sacrifício. É preciso ter lágrimas, é preciso ter joelho dobrado, é preciso ter uma vida de oração, é preciso ter uma vida de comunhão, de santa missa, é preciso sacrificar, e sacrifício também tem que ter renúncia, é preciso ter renúncia. Você saiu agora da sua casa e veio para a Gospa, você teve que renunciar, talvez uma festa, talvez um churrasco, talvez algo que tocava dentro da tua casa, da tua família, mas você falou: eu vou sacrificar, eu vou ofertar. E quando você sacrifica, você tem e obtém a redenção. São José sacrificou, ele se esforçou. Em São José nós aprendemos a oferecer um sacrifício de agradável odor a Deus. E o sacrifício de louvor, São José era um homem da oração, um homem que estava com seu coração todo momento elevado a Deus. É um modelo de um homem orante. Santa Teresa de Ávila vai falar que São José, ele é o mestre da espiritualidade. Se você não sabe rezar, se você não sabe buscar a presença de Deus, que não tem a intimidade com o Pai, São José é um homem que vai revelar a intimidade com Deus Pai. Ele vai revelar o rosto do Pai. Ele vai ser um mestre da espiritualidade, levando você a ter um coração fecundo, a receber a palavra de Deus, e a palavra de Deus ser fecunda no teu coração, como São José preparava o menino Jesus para ir ao templo, para a sinagoga, para escutar a palavra de Deus. E o primeiro mandamento na lei judaica
era ouvir, era escutar. Plutarco, um filósofo, ele vai falar que o ouvido é o órgão da sabedoria. E São José ensinava para Jesus Cristo que a primeira coisa na lei de Deus era ouvir a palavra de Deus. Tanto é que lá no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 6, no versículo 4, vai dizer: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Assim você deve amar a Deus, você deve ouvir que Ele é o único Senhor. São José ensinava a Jesus Cristo ouvir, o mestre da espiritualidade. Ele ensina você a ouvir, escutar. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês estão aprendendo. São José está ensinando vocês a ouvir a palavra de Deus e o seu coração ser fecundo, porque tem gente que até para ouvir é difícil. Tem gente que o diabo lança o sono, o cansaço, lança a dispersão. Ele está presente aqui, mas a sua alma está longe, a sua mente está longe, está na dívida, está na preocupação, está no relacionamento, está nas contas, está nos filhos, está talvez no churrasco que deixou, está talvez na festa que deixou. Então ele está aqui, mas a sua alma está distante. Mas São José hoje está ensinando: ouve, Israel, ouve, meu filho, o teu Deus é o único Senhor, só nele você pode colocar a sua confiança, só nele você pode colocar a sua vida, só nele você deve colocar ele como centro. São José está apontando que Jesus Cristo é o centro da nossa vida, que nós não devemos desviar o nosso olhar. Aplaude com força, tomando posse da graça de Deus na tua vida. Ele, como mestre espiritual, ele nos ensina a rezar. Ele nos ensina a nos derramarmos em lágrimas. Eu lembro quando eu fui para Jerusalém, na caravana junto aqui com o Padre Oscar, nós tivemos um momento muito forte na igreja de Belém. Nós tivemos um momento, porque a igreja de Belém, por ser uma igreja muito histórica, quando você olha para a igreja, aquelas madeiras com cedros do Líbano, do tempo do imperador Constantino, 380 depois de Cristo. Imagine a antiguidade, aquela igreja aonde você, para entrar nela, você precisa já ser humilde, a porta é baixa, você precisa se inclinar, se baixar, para você contemplar o menino Jesus. Nós estamos na época do Natal. São José nos revela a pequenez do menino Jesus. São José nos ensina a humildade de se prostrar, de se inclinar, de se rebaixar, assim como Jesus Cristo se rebaixou. Ele assumiu a condição humana e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós precisamos também nos inclinar. E na igreja de Belém a porta já é baixa, pequena, você precisa se inclinar para você entrar dentro daquela igreja. E aí o guia turístico ia contando as coisas históricas daquela igreja, e me contou algo extraordinário, que mexeu muito comigo. Foi que houve um terremoto naquele lugar, e todas as igrejas ali acabaram ruindo, acabaram sendo destruídas,
mas havia colunas no meio da igreja e uma marca de uma mão. E ali diz que aquela igreja foi a única igreja que o terremoto não destruiu, porque diz que Nossa Senhora desceu e sustentou as colunas da igreja, e aquela igreja não caiu em ruínas. Está até hoje a marca da mão de Nossa Senhora naquela igreja, a igreja de Belém, a igreja do menino Jesus. E nós andando naquela fila para beijar a estrela, aquele lugar aonde o menino Jesus nasceu, de repente a gente ia beijando e poderia sair pelas escadas e tinha um lugar na lateral. Nós fomos para o lugar na lateral, todo mundo da peregrinação foi se organizando, e de repente o Ailton, aqui também da Gospel Mira, estava com uma imagem de São José, e de repente naquele momento nós fomos tomados pela glória de Deus e começamos a chorar compulsivamente naquele momento, sentindo a presença de Deus, sentindo a figura paterna de São José, a firmeza de São José, e naquele momento nós fomos consolados e recebemos o amor do Pai, o Pai que nos amou, que deu seu Filho único, o mistério profundo. Eu quero dizer para você que nessa manhã você vai sentir o amor do Pai, você vai sentir o amor de Deus, que você vai sentir a glória do Senhor pairando sobre a tua vida. Você não vai voltar para sua casa sem descobrir o amor do Pai. O Pai vai se revelar para você. Curar as feridas do teu coração, é preciso sonhar os sonhos de Deus. Talvez você tenha sonhado os teus sonhos, e é preciso você agora sonhar os sonhos de Deus, e você precisa descansar. Talvez você está vindo aqui no momento de tribulação da tua vida. Talvez você está vindo neste lugar no momento de um vendaval na tua história. Talvez você está passando por dificuldades e veio à procura de respostas. Às vezes você está tão preocupado e preocupada que você nem consegue dormir. Mas nós queremos hoje, com São José, aprender a dormir e descansar no momento da tribulação. São José, no momento da tribulação, na sua noite escura, quando ele via a Virgem Maria grávida e que o filho não era dele, São José passava por aquelas noites escuras, mas São José dormiu. Ele descansou em Deus, ele confiou em Deus, e Deus não deixou ele sem resposta. Quando Herodes queria matar as crianças, Jesus Cristo dormiu. São José dormiu. Ele descansa no momento da tribulação, no momento da dificuldade. São José se lança em Deus, ele confia em Deus, porque ele sabe que Deus é Pai. Ele sabe que Deus é amor, ele confia no Senhor, mesmo não tendo respostas humanas. Ele fala: Senhor, eu confio em Ti. Você veio hoje aqui, nesta manhã, no dia da Gospel, para aprender com São José, a sonhar, a descansar no meio da tua dificuldade, no meio dos teus problemas. Descansa e pula nos braços de Deus, descansa no colo do Senhor. Vai além da tua dificuldade, vai além dos teus problemas, vai além das tuas angústias, vai além de tudo aquilo que te oprime, daquilo que te sufoca, vai além,
porque quando você vai além, você tem uma experiência com Deus, como Moisés, que foi além do deserto, e quando ele foi além do deserto, ele viu a sarça que queimava, e não se consumia. Nós queremos ir além da nossa dificuldade, além da pandemia, além de toda a tribulação, porque Deus é o nosso Pai, e se você crê, pode aplaudir para valer esse Senhor, esse Deus. Nós precisamos confiar nele. Deus hoje quer mostrar, não um pai severo, um pai de justiça, mas hoje Deus quer te mostrar o Pai da misericórdia. O Pai da misericórdia, o Pai que te acolhe, o Pai que não quer saber onde você pisou, os lugares impuros que você foi, os pecados que você cometeu. Ele não quer saber por onde você tem andado, mas Ele quer saber que a partir de hoje, você terá uma experiência com o Pai da misericórdia, e a sua vida será transformada, e a partir de hoje você terá vestes novas. Lucas 6:36. O amor misericordioso do Pai. Considerai o amor misericordioso do Pai. O filho pródigo, ao voltar para casa, ele reflete. Lucas 15. Há tanta abundância na casa do meu Pai, há tanto pão na casa do meu Pai, há tanta verdade, há tanto mistério, há tanto Espírito Santo, há tanto poder de Deus. Eu preciso voltar na casa do meu Pai. Não posso mais viver da lavagem dos porcos, eu não posso mais viver no lamaçal dos porcos, comendo lavagem. Eu preciso voltar à casa do meu Pai. Nesse dia de hoje, nós queremos voltar. São José está nos mostrando o caminho. Volta para a casa do teu Pai, volta para a casa de Deus, volta para o teu altar, volta para a tua comunhão, volta para a Santa Missa, volta para a adoração, volta para a palavra, volta para o rosário, volta para os sacramentos, volta para a casa do teu Pai. Volta. E o filho pródigo veio correndo para a casa do pai. O pai não espera, o pai tem uma ação. A Sagrada Escritura diz que o pai correu ao encontro do filho. Ele não fica esperando, ele se movimenta, ele vai ao encontro. Ele foi correndo, ele está correndo ao teu encontro, na tua direção. Talvez você que veio buscar uma resposta, talvez que você que está vivendo uma noite escura, talvez você que veio buscar uma resposta do Senhor no meio do teu vale, do teu fundo de poço. Eu quero falar que Deus está indo em sua direção, Ele está correndo em sua direção, e Ele está te abraçando com um abraço paterno, com um abraço do Pai. Receba o abraço do Pai. Vai além dos teus traumas. Eu quero que você vá hoje além do teu trauma, da carência do teu pai, da carência da tua mãe, da falta do teu pai, da falta da tua mãe.
vai além, transcende, porque mesmo que o teu pai não te ame, mesmo que tua mãe não te ame, Deus te ama. Ele está te abraçando. Ele preparou esse dia da gospel para você. Ele preparou essa pregação para você. Ele quer te abraçar como pai. Ele quer te amar como pai. Ele quer que você desfrute deste momento espiritual. Eu queria que você ficasse de pé e que você pudesse sonhar em Deus, como São José sonhou. São José não tinha os seus sonhos, tinha os seus sonhos humanos, mas ele decidiu sonhar os sonhos de Deus, porque ele percebeu que Deus foi revelando para ele os seus sonhos. Eu quero que você hoje perceba que Deus quer te despertar para você começar a sonhar os sonhos de Deus, porque até agora você sonhou os seus sonhos, e você quebrou a cara, e você se deu mal, e não foi bom. Começa a sonhar os sonhos de Deus. Escuta essa canção.